Boa noite! Como estamos? Esse Brasilzão maravilhoso. Estamos mais uma vez fazendo uma live aqui no Insta da Revoluz. Vamos conversar com a queridíssima. Olá, meu amigo Sandro, Catrin Ferreira, do Rio de Janeiro. Essa arquiteta é fanática por fazer lojas. Vocês vão ficar impressionados com muitos projetos dela. Ela tem uma capacidade assim impressionante, né? Gosta de falar bastante de como aplica, tá? Esses produtos de tecnologia. Mas vamos deixar um pouquinho para a gente conversar assim que ela entrar. Opa, ela já entrou! Vamos fazer aqui o convite a ela. Ó, Maringá aí, que maravilha! Vamos lá, convidar a minha amiga. Vamos falar de bastante tecnologia, aprofundamento nas redes comerciais. Olá, Catri, tudo bem? Tudo bem? Boa noite! Boa noite, boa noite. Seja E aí? bem-vinda aqui no Inter da Revoluz para a gente falar um pouquinho das maravilhas que você tem feito aí no Rio. Ah, que bom! Vamos lá, vamos falar. Estou preparada. Que coisa Ou pelo menos boa! eu tentei, né? Bom, eu vou te falar o seguinte. Vamos fazer o seguinte, faz um pouquinho da sua apresentação, de quem você é, um pouquinho da sua vivência aí na arquitetura. Bom, para quem não me conhece, aí sou Catrin Ferreira, sou daqui do Rio de Janeiro, né? Eu tenho um escritório aqui no Rio, já tem uns 5 anos, mais ou menos. Trabalho sozinha, não tenho sociedade, não. E a especialização, assim, na verdade, os projetos comerciais, eles apareceram para mim. Foi Coisa boa. um nicho que Deus me abençoou por volta de 2015, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar. Por incrível que pareça, no auge daquela crise econômica forte que a gente teve, né? De 2014 para 2015, por aí, né? Uhum. Nessa época, muitos empreendedores, né? Estava tendo muitas pessoas sendo demitidas e tal, então muitas pessoas resolveram empreender, montarem suas lojas, seus próprios negócios, e eu estava lá pronta para recebê-los. E aí, desde então, a principal a especialidade do escritório realmente são projetos comerciais. E Tá. arquitetura de construção mesmo, né? Hoje, agora, enquanto a gente está fazendo essa live, eu tenho 3 projetos em construção na Alphaville, aqui da Barra da Tijuca, construção mesmo, né? Desenvolvimento da arquitetura, desenvolvimento mesmo, desde a fundação até tudo, até porque o meu escritório ele tem uma equipe que já produz esses projetos executivos. Ah, Inclusive, legal. para projetos de lojas também, a gente precisa de muito projeto específico, corpo de bombeiro, ar-condicionado, essas coisas. Então, eu já estou toda Adequação esquematizada. das normas, né? Hã? Adequação das normas dos projetos arquitetônicos, né? Tem que Sim. deixar tudo. E é isso daí. Eu trabalhei no escritório grande aqui no Rio de Janeiro, fui coordenadora desse escritório. Mas aí, quando eu achei que estava na hora, falei assim: tá na hora, vou voar sozinha. Me formei já tem 10 anos. 10 anos. Essa parte é triste, né? Porque a gente vai entregando a idade, isso daí não é muito legal. É. Mas eu vou dizer o seguinte, ó, dentro do projeto, quando você começa a realizar o projeto arquitetônico, você já tem que deslumbrar o que você idealizou para dar vida, ou seja, a iluminação ela é fundamental, né? Ah, eu vou projetar uma loja de roupa, então você já tem que prever, né? Tem que prever que tipo de iluminação você vai usar, mas para isso você faz uma entrevista com o cliente antes, né? Para saber que tipo É, de qual o comércio dele, como é que.
A primeira coisa que a gente precisa saber, sem sombra nenhuma de dúvidas, é o tipo de produto, né? Tá. O produto é o produto que vai definir, começar a definir o tipo de iluminação que a gente vai especificar para aquele determinado projeto, né? Isso quando a Uhum. gente fala em termos de iluminação comercial, né? Porque a arquitetura comercial também é todo um estudo, ver uma identidade para aquela marca. E é Opa! claro que a iluminação claro que a iluminação ela faz total parte desse conjunto, né? Total não, ela é o elemento fundamental. A iluminação dentro de um projeto comercial, a gente consegue criar cenas, ambientes, sabe? Criar cenários ali juntos. Apenas você pode usar o mesmo mobiliário, mas fazer toda essa transformação através de cenas com a própria luz. Certo, entendi. E vamos lá, então é o seguinte, identificou que é uma grife, que é uma loja de vestidos, né? Aí, e aí, como é que você E faz essa iluminação para você dar vida para essa? Como é que você prepara esse cenário para o cliente se encantar e falar, uau! Ó, bom, vamos lá. Primeira coisa, dica aí para o pessoal. Primeira coisa que para mim, pelo menos, é algo muito importante, não pode faltar, é a história do cliente. A história do Sim. cliente é a história que envolve a marca, entende? Por que ele está criando aquela marca? Por que ele está desenvolvendo? Por que ele resolveu criar um projeto comercial para ali? Primeira coisa, é a história. É claro que o briefing, tudo isso é muito importante. Por quê? Porque e principalmente o produto. Porque é através do produto que você vai conseguir desenvolver o mobiliário, a iluminação, o layout, tudo. Vamos supor, você agora falou de uma loja de feminina, né? Que tem vestidos. Se forem vestidos longos, você tem um mobiliário, uma arara específica para ela, certo? Se for jeans, você tem que ter um tipo de arara, um tipo de iluminação específico e tamanhos diferentes. Agora, uma coisa que eu preciso muito dar aqui, falar, que eu vejo isso, gente, eu ando no shopping, eu vejo isso, eu chego a ficar com raiva. Gente, eu nunca vi o que tem de pessoas que colocam iluminação na arara. Então, eu tô lá olhando a roupa com aquela luz bem dentro da minha cara. Porque eu acho que a pessoa pensa que iluminar a arara vai iluminar a roupa, a peça. Esse não é o segredo. O maior segredo é você realmente criar essas cenas através de luz e sombra pelas circulações. Você joga a iluminação para o produto e, é claro, vai depender do mobiliário que você também está especificando, vai depender do material que você está especificando, entende? E toda a circulação da loja, o ideal seja que seja sombreada, entendeu? Esse Opa, isso jogo é de muito importante. Olha que interessante que você está comentando, tá? A gente que deslumbra a luz para poder dar vida a tudo que você pensou, idealizou para o cliente, né? Para o nosso cliente, vamos falar assim. E para o acontece. nosso cliente, porque vocês estão sempre presentes nos projetos. E aí faz o seguinte, vamos falar. A luz só vai ser destaque ou o objeto vai ser valorizado quando houver sombra. Se não houver sombra, você não destacou, Isso. você apenas clareou. Você falou uma coisa extremamente importante. Um dos grandes cuidados que aqui a Revoluz, quando vai desenvolver, criar uma luminária, ela se preocupa com o seguinte, a forma de aplicar. Uma das grandes segredos que a Revoluz tem feito bastante, quase todas elas dentro desse catálogo aqui, que nós vamos falar um pouquinho dele, tá? Que é um novo catálogo de tudo iluminação de integrada, é o ofuscamento. Poxa, você fez aquela iluminação, a iluminação bateu, como você falou, em cima da pessoa. Nós estamos tendo um cuidado muito grande em trabalhar com peças com UGR, que é o grau de ofuscamento muito baixo. Inclusive nas luminárias de altíssima performance, que a gente fala de pé direito, duplo, triplo, para que você, quando estiver passando ou vendo algum produto,
chegar próximo, não se sinta incomodado. Isso é um dos grandes segredos. Pode continuar. Esse detalhe que você falou aí realmente é muito importante, porque existe demais lojas que vêm com o estoque até a metade da loja, então logo na entrada você tem um pé direito duplo. Aí olha só a dificuldade, né? Que a gente aqui é especialista de você conseguir iluminar bem uma vitrine quando você tem um pé direito duplo logo na entrada. Uau! Olha aí. Isso Temos que você esse falou é segredo. caixa perfeita. Porque é o seguinte, quem trabalha com vitrine tem que tomar um certo, tem que se preocupar com vários fatores. Até porque a gente é o seguinte, uma hora o cliente botou um objeto, daqui a pouco, daqui 15 dias já é outro, completamente diferente. As Você tem que coleções imaginar mudam. a dinâmica. Essa dinâmica é muito rápida. Só que a vitrine é o local que o cliente ele vai ter que ele dá uma freada na caminhada, ele vai passar e para. Opa, olha que coisa linda! E aí cria o primeiro desejo de entrar, né? Para poder Isso. parar mesmo. A vitrine, ela é uma coisa muito interessante porque a gente tem dois tipos de vitrine, né? A vitrine do mall, de shopping e a vitrine de rua. Que você trabalha Sim. diferente, entende? Porque o que acontece? Quando você está numa galeria ou numa loja de rua, você tem ali um fator super importante e natural que é o sol. E a gente já perde para ele, não tem como. Então, é aí que entra o jogo de luz e sombra. O que acontece? Numa situação como essa, é importante que você tenha fundo para vitrine. Porque quando você tem, por exemplo, assim, numa loja de rua, né? Você tem o fator sol ali, ou seja, um ambiente claro do lado externo e do lado interno. Você tem um ambiente mais escuro, por mais que esteja iluminado artificialmente, mas é um pouco mais escuro. Você tem reflexo, então você não consegue ver o produto direito. Você tem que ficar fazendo assim, já reparou? Ah, legal, é Então, verdade. existem tipos de iluminações específicas para este tipo de vitrine também, entende? Mas não é só isso. Você também precisa de elementos que vão entrar em conjunto nesse cenário, que são os próprios materiais. Existem materiais que são muito reflexivos. Então, quando se trata de vitrine, é muito importante que isso seja pensado. A iluminação junto com um tipo de superfície, né? Que aquela luz vai refletir. E aquilo pode voltar para o produto ou pode voltar para o olho do consumidor que está ali. Isso tudo tem que ser devidamente pensado e dosado aí. É verdade. Muitas vezes é utilizado os spots, né? O pessoal usa com trilha, aquela coisa toda, né? A Revolut desenvolveu um projetor com esse aqui, ele tem uma colmeiazinha. Ele, além disso, olha que interessante, aqui, ó, olha o quanto ele tem de profundidade, né? Ó, isso é extremamente bacana, porque já é anti-ofuscante. E você usar ainda o Honeycomb, que é essa colmeiazinha, baixa mais ainda o ofuscamento, se torna extremamente elegante. E aí, quando você tem uma luminária como essa, você consegue. Oi? Sem contar que ela é muito bonita, né? Para ficar numa vitrine, ela é linda. É Revoluz, cara. É Revoluz. Não, mas olha, é legal isso, porque eu te falar o seguinte: eu me deparei a semana passada com uma solicitação de o seguinte: a cliente vai fazer 4 vitrines, vitrine de rua, tá? E ela é uma vitrine mais ou menos baixa, ela não é alta. E o que acontece? Essa vitrine, ela não é tão grande, mas ela criou um caixote para colocar tudo que ela deseja. Cores, são móveis, tá? São estofados, coisas extremamente lindas. E eu me deparei com um momento assim, tinha 6 luminárias assim de frente, tinham 2 réguas no meio, porque ela precisava que eles tornassem vivo. Aí eu fiz uma pequena experiência com esta peça mesmo, colocando ela apenas na lateral dela e posicionando para onde eu queria, na frente, ou seja, para dar o brilho, aquele destaque, para que quando a pessoa passasse, uau, desse aquele encanto.
Só que quando ela tem plantas, ela fica brincando o seguinte, nós tivemos que utilizar o centro, acabar com tudo isso, mas usar uma luminária que tivesse um pacote de lux suficiente para dar uma iluminação geral. O que aconteceu? Exato. Eu usei uma luminária como esta, que tem só a borda iluminada, tá? É como se fosse uma moldura de luz e ela de embutir, então não aparece nada. É espetacular. Ela se chama Joari, né? É uma joia. E o que acontece? Quando foi utilizado esse produto no meio, bem no centro, né, do ambiente que foi criado de vitrine, você fez uma iluminação geral, mas que fosse extremamente suficiente para iluminar, para não dar sombra ou escurecer algo que fosse volumoso, né? E as peças na posicionamento aqui nas laterais, direcionada para onde a gente queria, ia dar o brilho exato para não perder aquele objeto que estivesse mais baixinho, né? Que precisava da vida. E não fosse Isso. ofuscar quem estivesse perto, quem estivesse lá naquela passagem. A gente tem que tomar muito, assim, isso que você falou é muito importante, porque a iluminação ela tem que chegar a esses pontos mais baixos, né, da vitrine e dar valor àquele produto. Exatamente. Eu achei Não essa tenha dúvida. luminária linda. Eu achei essa luminária Vou linda. mostrar de novo, então. Ela é extremamente elegante. Só para você ter noção, a gente usa muito essa Eu luminária. adoro preto, né? Você está vendo que tem preto com. Eu tenho até amadeirado aqui. Eu recebi ela para mostrar mesmo, né? E se você quiser deixar ela neutra, você pode. Olha o acabamento. Você escolhe o acabamento, né? É extremamente elegante. O legal dessa luminária é que se você pedir ela de embutir e precisar, é num forro acústico, você pode pedir sem esse centro, ela vazada, sua mão passa por dentro. Aí você pega o próprio forro e coloca nela. Entendi. Mas eu tenho uma imagem dela aqui. Eu não ia nem mostrar ela assim, não, mas eu vou te mostrar uma coisa interessante. Olha como fica legal. Você retira, ela vem vazadinha, aí ela fica assim, ó. Fica Você só mantém a acústica, aquela borda. só a moldura. É uma moldura de luz. É extremamente fantástica. E essa cliente que está sendo desenvolvida, essa vitrine, ela ficou encantada com a peça, porque é um produto diferenciado. Não é o comum de uma peça chapada, ela tem design, entendeu? E para que você possa ter um pouquinho de, assim, uma peça bem pequenininha, de 33 por 33, ela tem 3.000 lumens, te dá uma quantidade acima de 280, um pé direito um pouco de 3 metros, dá quase 300 lux. Então ela tem um volume de luz muito alto, entendeu? Eu só escolhi ela para usar na vitrine porque ela precisa chamar a atenção de quem está passando, né? É aquele tchan, é o primeiro impacto. Essa luminária ela é bom para tipo de vitrines de mobiliários também, né? Sim, fica bem bacana. Nesse caso é mobiliário, é mobiliário. Era mobiliário, né? Fica legal, fica bacana. Engraçado que eu estava pensando nisso, né? Porque vitrine de mobiliário ela é mais extensa. E normalmente são produtos maiores, ou seja, não são tão pontuais como uma peça de roupa ou uma joia, né? Um manequim. E você tem vários detalhes mesmo para serem observados, né? Decorativos. E ficam mais baixos até. É verdade. Olha que interessante. A gente deixou de estar utilizando vários artifícios de iluminação, ou seja, que precisariam de várias luminárias, sei lá, umas 5 de um lado, 5 do outro, alguma coisa. Que não, o interessante é não aparecer as luminárias, né? As peças que tem que aparecer a luz ou o horizonte. E aí nós saímos numa quantidade de quase 10 peças para fazer uma boa vitrine para apenas 3. A alta tecnologia te traz isso, tá? O produto que a Evolui está trazendo para esse mercado é onde o menos é mais. Você precisa de pouquíssimas peças para trazer um excelente resultado. Eu concordo com você totalmente.
Menos é mais. Realmente, quanto mais você tem um teto limpo e com mais iluminação que distribua no ambiente, com certeza melhor é. Eu costumo brincar, eu costumo falar o seguinte: uma boa iluminação consegue salvar um projeto horrível. Assim como um projeto lindo, maravilhoso, pode ser totalmente detonado por uma iluminação ruim. Eu costumo brincar e falar isso. Porque a iluminação é vida, né? Até quando a gente fala de cenários mesmo de novela e tudo mais, teatro, é tudo baseado com jogo de luz, São né? Na hora realmente são cenários. Cenários de iluminação. É perfeito. Você tocou em tudo. E me conta um pouco mais aí. Bom, eu fiquei sabendo que você sabe fazer o cliente, assim, ele ficou em dúvida na peça de roupa, ele leva para o provador. E aí? Onde é que o ele fecha a venda? provador. Eu costumo falar o seguinte, na verdade, isso eu aprendi com as minhas clientes, né? A grande maioria das lojas que eu fiz é tudo mulher, né? As donas são mulheres, a grande maioria. E as mulheres vencendo aí o mercado, olha aí. Mas eu aprendi com as minhas clientes, na verdade, que existem três pontos cruciais dentro de um projeto comercial, principalmente projetos de loja de roupa e tudo mais. O primeiro ponto, vitrine, que é onde você vai lá e fisga. O segundo Tá. ponto são as. Oi? Não, pode estar Não entendi. escutando. Pode falar. Ah, tá. Não, não O pode segundo não. O segundo ponto principal que faz parte desse mapa, né, como se fosse um mapa, é a circulação, que ela é trabalhada no sombreamento. E a fase final, né, que você vê que existe um percurso do cliente. Está no mall do shopping, vitrine, entrou, escolheu a peça, provador. São os três pontos mais importantes que a gente deve dar atenção na hora de pensar num projeto da loja. Muitas coisas, mas a gente precisa prestar muita atenção nisso. E o provador é onde acontece a venda. O provador de loja de roupa é onde acontece a venda. E você sabe o que acontece muito? Às vezes, o cliente às vezes não tem muita consciência. O que ele quer? Abrir a loja e vender. Só que ele não sabe que tudo influencia. Não basta ele ter apenas um bom produto. Ele tem que ter um bom projeto e, principalmente, uma boa iluminação. Entende? Então, o que acontece? Já aconteceu muitas vezes de chegar no provador, o cliente pegar uma loja, chegar no provador, já o lojista passado ter deixado alguns pontos de luz lá, né? Algumas luminárias já, sabe eu esqueci agora o nome, aqueles jatos de luz bem antigo. É Os normalmente o que a gente canhões. os canhões de luz, é mais ou menos isso que a gente encontra nas lojas quando a gente tem que reformar. E aí ele fala: não, eu preciso otimizar, não, vou deixar essa luz aqui mesmo. Isso é muito comum. O cliente não compreender, principalmente aquele que está começando um negócio, ele não entende que a principal parte que ele tem que dar atenção é o provador. Porque ali que acontece a venda. Quando você tem uma luz chapada, né, branca demais, o que acontece? Essa luz bate na cabeça do cliente e a primeira coisa que ele vai perceber são os defeitos do rosto dele. Ao invés dele prestar atenção na peça, ele acaba prestando atenção nos próprios defeitos. Então, o ideal é que você tenha luz sombreadas mesmo. É aquilo que eu falei. O segredo de loja é esse. E que você tenha uma luz frontal. Você tem que ter uma luz frontal. O cliente tem que ver a luz de frente. Então, por exemplo, se você reparar, tem algumas lojas que eu já fiz que alguns espelhos eu já tinha mesmo aquele LED ali, né? E quando não, a gente pode fazer uma iluminação indireta. Mas não é bom você botar um spotzinho no provador em si, né? Porque você tem o ambiente do provador e você tem as cabines, né? Então, o ideal é que você não coloque spot nesses momentos. Quanto mais distribuída, né? Quanto mais uniforme e difusa a luz for para este momento do provador, melhor é.
mais certa será a sua venda. Maravilha, maravilha. A gente passou por um cliente que tem uma loja, tem um magazine, né? Eu vou falar nem magazine, uma loja de departamento. São 4 Loja andares. de É uma departamento, a mega. iluminação é bem chapada, né? Aí ele disse assim, como é que eu vou encantar? Ele assim, disse, olha, vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, vamos trabalhar onde vão ficar as araras, né? E Vamos dar vida para onde você tiver, vão tiver lá criança, como você segmenta bem, está bem dividido por infantil, né? Masculino, feminino, e aí nós vamos dar um brilho espetacular nas peças para que as pessoas estiverem circulando, né, com uma luzinha na circulação normal, não forte, mas que quando ela vire para um objeto, está lá, aquele brilho espetacular nas roupas. Perfeito. Joia. E aí, o pravador, nós temos que trabalhar um tipo de iluminação que não ofusque a pessoa, que não incomode, como você mesmo falou, e que tenha um alto índice de reprodução de cores, que hoje a Revoluz não trabalha com IRC, que a gente fala do R9, do R14, do R não sei o quê. A gente já trabalha com todos esses produtos que nós estamos falando agora, com STCM de Step 3. É um produto que tem uma pureza e uma binagem impecável, certo? Ele não dá distorção no final da luz, quando ela está enfraquecendo, que a gente olha, ela fica um pouquinho esverdeada. Então, isso não acontece. Já nesses produtos, a gente trabalha com TM30, 99 possibilidades de mistura das cores. Tanto as não saturadas como saturadas. Para que você torne-se qualquer cor de objeto de desejo. Fique encantado. Seja alimento, seja roupa ou seja maquiagem. Tonalidade de pele, né? Então, esse cuidado é muito bacana. Tudo isso que eu estou falando, eu fiquei curioso agora, o que é isso, né? Nesse catálogo é fantástico. Você entra lá no revoluz.com.br e baixa ele. Logo no início, você vai ver todas as informações luminotécnicas. Nesses conceitos de iluminação. Super simples, prático de entender. Isso faz uma diferença imensa em tudo que você está dizendo. Porque o bacana é você tornar-se assim. Ele entrou no provador, meu filho, sim ou não. Gostei ou não gostei, não tem dúvida. Eu acho não. Porque a pessoa não entra com uma roupa. Ela entra pelo menos com 5, sei lá. Você pode dizer melhor do que eu, né? Eu já entro com pouco. Agora, normalmente, o provador de loja de departamento, eles não se importam muito com isso, né? Essas magazines, tipo uma Renner, C&A, assim, eles não se importam muito com isso, né? Como se fosse Desculpa. O que acontece? Eles não se importam muito assim, porque é um fast food de roupa, a pessoa entra, tá ali um self-service, ela olha, escolhe, entra, é um entra e sai. É uma coisa, normalmente o cliente de loja, quando ele pensa em desenvolver esse projeto, ele quer vender não só o produto, dependendo do nível da marca, né? Ele quer vender uma experiência também. Perfeito. Ele vende uma experiência para o cliente. Ele quer vender uma boa sensação. É legal você chegar numa loja, você ter um ambiente agradável, uma arquitetura bonita, uma luz gostosa, sem ser aquelas luzes esquentando a cabeça da gente, dando calor. Eu tenho o costume de usar empolgação para comprar. Isso faz com que você se empolgue totalmente e você vai até o ponto, o êxito, né, de tudo isso, que é a compra, a finalização da compra. Mesmo que seja só uma meinha lá. Eu tenho visto alguns profissionais que estão utilizando, tá? Umas luminárias para fazer iluminação geral que lembram um domo, uma cúpula. Por que isso? Porque ela não aparece de onde está vindo a fonte luminosa. Isso aqui é legal, bem bacana. Eu vou te apresentar uma peça para você fazer assim. Poxa, eu vou utilizar uma peça pequena,
mas que vai me gerar muita luz para fazer a circulação e o geral, sem que eu precise estar pontuando onde eu preciso, né? Antes de chegar lá nas araras. E é legal porque a gente desenvolveu um produto que é chamado essa é a DACA. Ela tem quase o meu dedo todo de profundidade. É como se fosse uma cúpula. É extremamente lindo. No começo a gente estava falando de menos é mais. Olha que coisa linda, ó. Minimalismo. Uma microborda. Você não vai ver a peça. Só a fonte luminosa. E esse produto abre um raio. Se for um pé direito 3 metros, ela abre um raio de 5,1. Você economizou pelo menos 3 peças se você fosse usar uma comum. Olha só que loucura uma peça dessa. Estou precisando desse catálogo novo aí, hein? A gente manda para você. Fica tranquila, eu vou mandar, a gente vai mandar. Eu vou falar com o Alex, ele manda. E tem interessante, porque quando a gente fala de fazer essa iluminação geral, às vezes o cliente diz assim, olha, eu queria uma iluminação quente. Aí você diz, aqui cabe, mas lá naquele lugar não precisa. Aí diz, eu mudei tudo. E aí diz assim, e agora eu vou ter que trocar a luminária? Negativo, a Revoluz desenvolveu um sisteminha que você troca o módulo de LED. Isso é maravilhoso, isso é a vida. Sem contar que é tecnologia, né? A gente tem que acompanhar a tecnologia. Perfeito. Não tenho nem dúvida disso. E aí você acaba fazendo a iluminação geral desta loja com uma iluminação sutil, que não vai ofuscar o cliente e você vai diminuir a quantidade de pontos. O grande segredo hoje é esse. Como é que eu sei que está certo tudo isso que eu estou dizendo? Né? Quando você tiver o seu catálogo em mãos, ou você baixar, lá no site da Revoluz, você tem lá download. Você entra lá no capé downloads e vai estar lá os catálogos. Né? Você baixa todinho ele para você e você vai ver a linha completa desse catálogo. Interessante porque ele vai te demonstrar mais ou menos assim. Vou te dar um auxílio aqui, ó, porque você vai ver a peça, ela vai te mostrar aqui a luminária aplicada. Olha um espaço grande com pouca luminária. Vai te dizer a curva fotométrica e o cone, vai te dizer o tamanho da peça, vai te dizer o diâmetro que você precisa fazer o furo e a especificação luminotécnica. É extremamente fantástico isso aqui. Aí você diz, nossa, que luminária potente. Agora, uma coisa bacana que a Revoluz traz pra gente, isso eu tô falando assim, não é porque eu tô aqui na live dela não, mas é fato. Ela facilita o trabalho do arquiteto porque ela disponibiliza muita informação pra gente na hora de projetar. Quantas e quantas vezes eu vou lá, de verdade isso, eu entro no site para fazer as especificações e tá lá as informações. Isso assim, isso é fundamental para a gente que principalmente tem uma vida corrida, que precisa fazer um memorial descritivo às vezes para o cliente, né? E você tem tudo lá, o produto, o tipo de lâmpada, todas as informações que você precisa para compor um projeto bacana. Assim, isso vocês são 10. Não parem com isso, por favor, que é mão na roda. Mas olha, Cátia, eu vou te dizer como é legal. E a gente está numa campanha, a Revoluz, já tem outras indústrias, inclusive nacional, é uma campanha muito forte, tá? Para te passar a veracidade dessa especificação luminotécnica. Até então, nós conhecemos o LED de uma forma apenas de diminuir o consumo, tá? Não de tamanha eficiência como deveria, porque muitas informações estão apenas no módulo de LED, que é triste você ver isso, porque você fala o seguinte, numa lâmpada tem lá dizendo que ela tem 600 lumens, ou tem 1000 lumens. Quando você vai fazer a medição, coloca o luxímetro, e aí ela não tem aquilo. Ela tem pelo menos entre 35% a 44% a menos desse fluxo luminoso. E a Revoluz já te apresenta todas as informações dentro de uma coisa chamada LM79. Você tem um módulo de LED, você tem a fonte ligada,
o produto na luminária e você faz a medição aqui, o ensaio da peça inteira. A gente chama isso de LM79. Então, por isso que tudo que você for buscar de informação luminotécnica na Revoluz, ela está exatamente 100% correta. Isso é que é bacana. Uma indústria nacional começa a te passar tudo isso. Onde é que eu sei? Lá onde eu te mostrei aquela tarja zona azul que tem informação luminotécnica, tem escrito barra LM79, que é a veracidade de tudo isso. Fica mais fácil de projetar. Como você mesmo disse, é gostoso. E para você redigir, inclusive, o memorial, entendeu? Sim, com certeza. Porque, na verdade, assim, quando eu não sei, né, como é que funciona a metodologia dos outros profissionais, mas o meu projeto de iluminação, ele é muito completo mesmo, né? E eu faço a tabelinha ali ao lado, entende? Entendi. Quando eu tenho o gerenciamento da obra, aí eu sei que a compra é minha, então ok. Mas quando, de repente, não é comigo, eu tenho que... Por exemplo, eu recentemente fiz um projeto corporativo de uma autarquia, né? Que você precisa dar detalhe por detalhe por detalhe. Adivinha quem foi que me ajudou a detalhar todo o meu projeto? Então você tem que fazer aquela tabelinha lá. Sério, tava eu lá só pegando as minhas informações. Então, assim, isso é show. Cada produto que vocês têm, vocês deixam essas informações pra gente. A gente consegue trabalhar. Eu achei legal quando você falou no início, quando nós estávamos conversando, que sobre pé direito duplo, né? Disse assim, poxa, aquela iluminação realmente não é fácil fazer iluminação para vitrine de loja ou fazer uma residência que tem um pé direito bem alto, né? Eu prometi para todo mundo que eu ia mostrar qualquer dia desse um case que eu fiz de uma loja em Porto Velho. E eu não, assim, a gente faz tudo em conjunto, né? Cliente solicita, a gente dá uma ideia, aí vem o parceiro, aí depois entra a indústria, é muito gostoso. E a gente acaba desenvolvendo um projeto com mais perfeição. E bacana porque ele tinha quase 8 metros, e esse projeto era de uma loja que precisava dar destaque de informática, então você precisava ter aquele impacto de cara. E hoje eu vou mostrar uma foto para você ver como é que ficou, né? Vou Eu ter o fico privilégio de imaginando, ver. eu fico imaginando como é que se fica o profissional naquela. Eu uso uma R111, eu uso uma Par 30, eu uso, né? Com a tecnologia do LED de alta eficiência, a gente não fala mais assim, a gente fala na luminária de alta eficiência. E os clientes estão entrando nessa loja, que eu vou mostrar agora, de uma seguinte forma: olham e veem tudo, e nada ofusca, porque esta luminária de alta eficiência, mesmo no pé direito, acima de 7 metros, quase 8 metros, ela tem um UGR menor que 18. Você não percebe a luz. Só o quanto está sendo iluminado. Olha que interessante. Eu Nossa, vou, que eu lindo! vou colocar depois ela, a gente vai colocar ela no Instagram da Revoluz. Olha como ficou legal, Nossa, que né? Essa é uma lindo! luminária que dá para ser utilizada, tá? E não tem iluminação nas laterais, tá? A iluminação só vem de cima. Todo o teto preto, apenas com esses detalhes desenvolvidos pelo arquiteto. É uma variedade imensa. E o cliente se sente super agradável dentro da loja. Total! E é Eu super deixei lindo, para dá mostrar apenas com você, viu? Que você gosta. Muito. ficou lindo, parabéns. A luz ela é muito importante e ela tem um espaço entre uma luminária e outra, não está pequena, ela tem um espaço entre uma de quase 5 metros. Isso é que é bacana. O tamanho e eficiência dessa luminária, né? Essa luminária que eu falo, o nome dela se chama Lense. Quando você tiver o catálogo, baixar o catálogo, aí você vai ver o quanto ela pode ser útil, residencial e comercial. Nós vamos falar de pé direito. Duplo, triplo, quádruplo, 12 metros de altura, e aí você tem extremamente uma eficiência de uma luminária
muita tecnologia, né? E que não vai ofuscar quem está lá embaixo, vendo aquela luminária extremamente forte. Porque acabava utilizando, você imagina, você está a 10 metros, um produto muito alto, você precisava daquela luminária chamada High Bay, que é grandona e grotesca. Já você vê uma loja aplicada com um produto nobre. E ela é pequenininha, ela tem, a maior dela é 20 por 20, usando tecnologia Caramba! de... Sabe o que é isso? Um produto que tem 5 anos de garantia, é LED Nixia, né? É Evoluz, tem um GR baixo, tem um Step 3. O que é Step 3? É a pureza do LED. Isso é que é legal. É pureza. Né? Super bacana. E aí, conte mais um pouquinho. Que você quer saber? Me fala. Eu fiquei vidrado nesses seus projetos aí, porque cores é uma coisa fundamental, né? Porque quando você usa um produto que tem cores vivas, é extremamente importante. Como é que você faz para dar destaque, né? Então, qual é esse cuidado que se tem? Olha só, uma coisa também é toda marca ela tem o seu ponto. Eu vou falar de uma forma mais simples, né? Mas toda marca ela tem o seu ponto focal, né? É o Tá. ponto que vai se tornar referência com relação ao projeto daquela marca, né? É uma coisa que vai estar sempre sendo lembrada. É porque eu não posso falar nomes e nem posso mostrar os exemplos aqui. Mas, assim, eu costumo trabalhar esses pontos com a iluminação. Eu trago a referência da loja através da iluminação. Por exemplo, Legal. é, eu fiz um projeto de uma joalheria que o ponto focal foi a vitrine que era a trama de um cordão feito de crochê, enfim, tem toda uma história embasada ali. E eu criei uma iluminação dentro da trama. Então aquilo virou referência da marca. Teve uma outra loja que eu trabalhei que eu trouxe um foco, eu sombreei, né? A gente fez uma distribuição de produtos de uma forma só de um lado, porque o outro era para ser uma coisinha mais aconchegante. E no centro a gente criou um ponto focal através da luz. Então, assim, eu gosto muito de trazer esse ponto focal para dentro de cada projeto. É uma escolha minha, né? É uma coisa mais minha mesmo, é uma identidade minha, né? Tá. Através da luz. Que maravilha. É muito bacana. Olha, porque é o seguinte, quando a gente começa a falar de aplicação de projeto, dá vontade de falar de todos. Já percebi isso, né? Eu vejo, a gente vê o brilho nos olhos, né? E assim, você está falando com uma pessoa que é tagarela. Se tu deixar, eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro projetar, eu gosto demais. Deixar, eu tô. Tem até uma pessoa aqui, ó, um cliente meu que eu tenho. E, enfim, dando um joinha. Que Enfim, legal. então o que que acontece? Eu gosto demais de falar. Então, se deixar a gente essa live aqui, é porque o Instagram dá tempo de uma hora, né? Mas vou te dizer o seguinte, para a gente pelo menos deixar só um gostinho para as pessoas, eu percebo que os profissionais, às vezes, quando estão se deparando de fazer um bom projeto, eles têm uma dificuldade de pegar um produto que não mude o diâmetro. Você quer iniciar com uma linha de produto e finalizar com essa linha de produto, né? A gente se depara com certas situações. Como nós estamos amarrados ao conceito da lâmpada nas halógenas, nós ficamos, poxa, mas uma AR tem um diâmetro maior, uma R111, a dicróica tem isso, a Par 20 tem aquilo outro. E aí, quando a Revoluz pensou nisso também. E muitas vezes a gente precisa ter um produto de uma qualidade eficiente que atenda a tudo. E eu vou te apresentar agora esse produto. Ele é o mesmo produto daquela que eu falei que é um domo, né, que é a DACA, e a Revoluz desenvolveu essa peça, essa luminária,
estou extremamente apaixonado por ela, porque ela tem um diâmetro como se fosse uma dicróica, tá? Isso aqui não vai aparecer, é como se fosse somente isso daqui, E que tem só ela essa é, linha. ela é uma microborda, então também, olha a profundidade também. Tem isso, você tem. E é legal, ó, quando a gente olha isso aqui, ó, os fanáticos por luz, por lâmpada, tal, quando olha o dissipador, diz assim, uau, que peça é essa, né? Porque o dissipador traduz muito o poder do que um LED tem, tá? E acontece, esse produto, se eu chegar próximo da parede, ele vai fazer aquela marcação linda que a gente gosta da dicróica, para dar destaque, para dar uma referência, né? Que você dá aquela vida, né? Aquela das cores, aquela coisa toda, quadros, objetos, ou um detalhe de um 3D, e aí vai, né? Bacana, mas se eu afastar essa luminária, eu posso trabalhar ela com uma par 20, por causa da eficiência e potência que ela tem. Tem mais. Como eu tenho 4 possibilidades de ângulos de abertura, se eu colocar essa mesma pecinha com o pé direito duplo de 6 metros, eu vou trabalhar como se fosse uma par 30. Não mudei o diâmetro da peça, apenas estou utilizando pontualmente o que eu quero. Beleza, Entendi. mas se eu quiser dar aquele destaque que a R111 nos proporciona, Nos dá. pá, e não vaza a luz, eu vou trabalhar com um Não. ângulo de 15 graus nessa mesma peça, a um pé direito de 6, 6 e pouco, e eu vou servir, vai funcionar como se fosse uma R111 muito mais potente. Olha só, Catherine, por que você está dizendo isso? Primeiro que essa peça está na LN 79. O que eu digo lá na especificação luminotécnica é 100% verdadeiro. Né? Eu não tenho perda de fluxo luminoso. Outra coisa, esta peça, se eu pegar uma 111 muito boa, ela vai te dar uns 600, 700, quase 800 lumens. Muito boa. Só que eu vou colocar num luminária, ela vai perder o fluxo, ela vai deixar de estar aqui. Aqui eu tenho até 2.000 lumens, eu tenho quase 4 ARs em uma única peça. Então eu tenho mais eficiência, não mudo o diâmetro e eu posso trabalhar um ambiente inteiro com uma única peça. Olha que maravilha. Isso que você falou é benefício. Olha só que bacana. Isso é benefício para o cliente e para quem projeta. Porque para o cliente fica mais econômico, mas com uma qualidade muito melhor, porque a gente sabe o que as halógenas faziam, né? E fica muito melhor para a gente, porque a gente consegue traduzir dentro do projeto uma qualidade melhor de iluminação, né? É verdade. Entrou um gaúcho aí que é fanático por luz agora, viu? Tá pegando seus conselhos aí, viu? Ele gosta. Deixa eu lhe dizer, o bacana de tudo isso é que o cliente não vai precisar daquela quantidade absurda de AR ou de par 20 dentro da loja. Ele vai usar pouquíssimas peças. Exatamente. Ele vai economizar em fio, em energia, em tempo de instalação e em manutenção, porque essas peças têm 5 anos e não é um ano. Esse é o grande segredo. Minha amiga, eu vou lhe dizer o seguinte, quero lhe agradecer profundamente a sua participação. Eu não vou estender para ficar só o gostinho das pessoas entrarem, buscarem lá. Deixa aí no direct aí para a gente responder as dúvidas, tá? Manda para você, para cá, ou deixa aqui na Revoluz, tá? No Insta da Revoluz. Eu vou convidar todos a assistir um vídeo que está no Insta da Revoluz, que fala exatamente sobre o menos é mais. Uma peça nossa que a gente colocou chamado Dari, ela substitui, sabe quantos painéis? Fala para mim. Fala. Não, vai assistir o vídeo. Esse vídeo é fantástico. Né? Em 5 anos, ele substitui 1, 2, 3, 4, 5. Olha, vou nem dizer. É fantástico esse vídeo, tá? É muito bacana e é interessante porque serve para vocês entenderem o que a Revoluz está trazendo para esse mercado. Das luminárias integradas e de altíssima eficiência. Tá bom, amiga? Quero te agradecer em nome da Revoluz pela participação.
Gente, eu que agradeço pelo convite, obrigada. Foi um papo muito gostoso e se quiser pode chamar mais vezes. Menino, tem que falar de outras ocasiões, você pode ter certeza. Vamos. Tá? Um Um grande beijo. abraço, tudo de bom, beijo. Tchau.